Olá, amigos leitores e seguidores do F5 Conchal. Estamos de volta aqui com o prefeito Vando Magnúcio, prefeito de Conchal, fazendo a segunda entrevista. Como prometido na entrevista da semana retrasada, o prefeito voltaria na semana seguinte, que seria a semana passada, mas por conta de feriado e alguns compromissos do prefeito em São Paulo, dos quais nós vamos falar algumas coisas aqui também, nós passamos a entrevista para essa semana, Então o prefeito vai estar respondendo algumas perguntas que foram feitas embaixo do outro vídeo ou encaminhada para a gente aqui no F5 via WhatsApp, E estaremos falando de outros assuntos também que estão repercutindo muito na cidade. Boa tarde, prefeito, tudo bom? Boa tarde, já. Boa tarde a meus amigos e amigas conchalenses. Então a gente está aqui para responder algumas perguntas que foram feitas. Eu acho que a primeira é a respeito da PDF, que eu igualei o PDF das berçaristas, dos guardas e também dos porteiros também, que na verdade eles ganhavam um pouco. Mas na verdade eu queria fazer isso em todos os setores. Mas infelizmente eu não consegui fazer nesses três setores. Na verdade eu queria, igualar todos os BDFs, deixar num patamar das funções mais ou menos igualadas. Mas infelizmente eu fiz nesses três setores, mas a minha folha acabou atingindo o limite prudencial que eu não pude mais fazer para frente. Então, respondendo a pergunta daquela pessoa, eu só não fiz porque minha folha está no limite, eu não posso gastar mais do que aquilo, por isso que não foi feito. Perfeito. Só para as pessoas entenderem, eu vou colocar o vídeo do Guilherme Galdino, que fez a pergunta, obviamente todos sabem que o programa é gravado, e essa já seria a primeira pergunta, porque isso causou uma certa confusão, prefeito. Assiste o vídeo aí que vocês vão entender. Boa noite, F5, boa noite a todos que assistem, boa noite, servidores públicos, boa noite, prefeito. Meu nome é Guilherme Galdino, eu sou funcionário público lotado no transporte de pacientes. Eu gostaria de um esclarecimento, onde a entrevista do dia 11/6, o prefeito afirma que igualou o BDF das berçaristas e da Guarda Municipal. Gostaria de saber se os outros setores também tiveram alguma igualdade ou não, e posso afirmar que no meu setor isso não existiu. E gostaria de saber o porquê. Qual foi o critério usado, porque no meu setor existem motoristas que ganham 20%, 40%, 60%, 80%. Todos fazem o mesmo serviço e a diferença salarial é muito grande. Então eu gostaria, como foi usado o critério e o porquê só essas duas categorias, ou se teve mais categorias que tiveram essa igualdade. Na questão do cargo de confiança, gostaria de saber também, que disse que foi retirado o BDF dos cargos dos diretores. Isso não mostra na transparência, não parece que foi tirado. E se foi tirado, o porquê que a incorporação do funcionário não funciona, e é dos cargos dos diretores, que é o que pesa futuramente na aposentadoria, que é os super salários depois, a incorporação de chefia ainda se incorpora. Por que não tirar isso? Não que o chefe tenha que ganhar menos, é claro que tem que ganhar mais, mas não incorporar. Esse período que ele está chefe, eu acho que sim, ele deve receber. Mas o porquê que não? Essa é a pergunta que fica. Boa noite a todos. Então é isso. O que causou a confusão, na verdade, foi que durante a entrevista passada, o senhor falou que teria igualado o BDF de todos na Guarda Municipal e das berçaristas, E foi questionado, inclusive a gente foi questionado na rua também quanto a essa resposta, Jean, não foi, um ganha 80%, o outro não ganha. Aí depois que nós viemos entender, e é isso que o prefeito explicou agora de pouco, que o igualado a qual ele se referiu é no sentido de que alguns guardas, algumas berçaristas, alguns porteiros não recebiam BDF, Então ele deu BDF para todos, quando ele diz igualou, foi nesse sentido, embora alguns já recebiam 80% e outros agora recebem 60%, que antes não recebiam nada, não é isso? Justamente, já. 40%? Tem gente aqui também que está ajudando, 40 é 60 é 80. Esses de 40 não recebiam nada. Não,
é assim, ó, a guarda teve 60%, quem não tinha nada, então eu coloquei 60%. As berçaristas, que não tinha nada, a gente deu 40%. Ah, perfeito. E os porteiros também, que não tinha nada, a gente acabou igualando, entendeu? Então foi nessa faixa que nós fizemos. Tá. Vocês, nesse caso aí, os outros setores da prefeitura de pessoas que não tinham nada que ele pergunta também? Como, por exemplo, na ambulância. Bom, na ambulância, é isso que eu quis dizer, eu não consegui fazer por causa do limite da minha folha. Perfeito. Então, chegou no limite prudencial, então o tribunal não me deixa eu gastar mais do que, senão minhas contas são reprovadas. Eu gostaria, na verdade, de ter acertado todo mundo, mas infelizmente a gente não consegue pelo limite prudencial que chegou na nossa folha. Tá. Dentro do mesmo vídeo ele pergunta a respeito dos comissionados, né, que continuam incorporando e outros não. O que acontece? Bom, já, a respeito de comissionados, só para você ter uma ideia geral, hoje nós temos uma fala às vezes que é o trem da alegria minha. Na verdade eu trabalho com 10 cargos comissionados. Um desses é a Ângela, que é minha vice, que ela recebe como vice-prefeita, que ela assumiu a promoção social. Na outra administração passada existiam 33 cargos de fora. Quando eu assumi a prefeitura, eu achei que eu conseguiria tocar a prefeitura só com funcionários da prefeitura. Mas infelizmente quando você entra, aí você vê a realidade e você tem que acabar ajustando certas coisas. Vamos seguir um exemplo. A gente não tinha um borracheiro na prefeitura, não tinha ninguém para ser chamado. Então eu tenho um cargo de comissão que é um borracheiro. E assim por diante. Então não são todos cargos assim, só para você ter uma ideia. Outra coisa que eu fiz também. Na lei que existia no passado para os comissionados, eles em 10 anos eles incorporavam todo o salário deles. Eu passei para 20 anos agora. Certo. Então, os comissionados, ele demora 20 anos, ele tem que ficar 20 anos no cargo dele para ele conseguir incorporar tudo. Antigamente era em 10 anos. Perfeito. E falando em comissionados que nós estamos falando, a turma diz aí Porque que... isso foi muito falado. Muito falado, justamente que eu tenho um trem da alegria. Na verdade, eu tenho 10 comissionados, inclusive, como disse a minha vice-prefeita Ângela, faz parte desse comissionado porque ela assumiu uma diretoria. Mas ela recebe uma vez só? Ela recebe uma vez só, porque não pode receber 2 vezes. Então, para você ter uma ideia, a gestão passada trabalhava com 33 cargos de fora. 33 cargos de fora. Para você ter uma ideia, juntando o salário da minha vice, eu gasto em comissionados de fora 30 mil reais. Mês. Na gestão passada, se gastava 131 mil por mês. Então você vê a diferença. Então, eu quero dizer que eu estou fazendo aqui, chega a uma economia de 5 milhões. Nos 4 anos. Nos 4 anos. Então, certas pessoas falam que é o trem da alegria, o trem da alegria é do passado. E eu estou administrando com transparência, honestidade e mostrando que é possível fazer muitas coisas. Destacando que isso aí está a minha vice, que o salário dela como se diz, seria um salário alto, que são 7 mil reais, né? Uhum. Então, nos outros 9, você vai dividir, você vê que são salários de R$ 1.700. Não é nenhum diretor. A gente acabou, tem diretores que assumiram duas pastas, mas recebem um salário só. Isso foi feito para a gente economizar. Então, na minha administração não existe trem da alegria, não. Não, eu acho que só o fato de que se gasta em um ano com os comissionados hoje é menos do que eles gastavam em um mês, já é o suficiente para que eles pensem 2 vezes antes de falar de algum trem da alegria, né? Porque a economia de 5 milhões e não contratar tantas pessoas como eram, que eu não sei o que tanto faziam essas pessoas, que eu particularmente eu nunca vi essas pessoas, muitas delas dentro da prefeitura, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de fuçar o portal da transparência. Bom, então eu acho que quanto a essa parte aí, tá tranquilo. Um outro leitor, tá? Milton Calef, eu não estou com a ficha dele aqui, mas eu lembro da pergunta. Ele perguntou por qual motivo o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência ainda não começou a funcionar, sendo que essa lei foi aprovada, salvo engano, em 2017. Bom, isso aí nós estamos já correndo atrás, estamos entrando em contato com pessoas que querem fazer parte desse conselho. Então nós estamos, na verdade, buscando pessoas que queiram fazer parte desse conselho para a gente montar esse conselho.
Então a gente está entrando em contato com pessoas que queiram fazer parte, entendeu? Então, às vezes está demorando um pouquinho, porque não é todas as pessoas que queiram fazer parte. Então a gente está buscando os nomes, e se alguém quiser fazer parte, fica aberto, vai na prefeitura, nós vamos escolher os nomes e as pessoas fazem parte do conselho. Fica aí um convite a toda a população que queira fazer parte. Acho que a verdade é diferente, né? A gente percebe que as respostas são rápidas, né? E consegue enfatizar bem o que está sendo perguntado, na verdade. Se estivesse mentindo, era fácil de perceber. Algo também que tem sido muito comentado, né? Principalmente em sessões da Câmara, alguns vereadores nos bastidores, pretendo não citar nome, porque senão fica todo mundo bravinho lá, né? Alguns vereadores. Eles cobram muito a questão da auditoria, que durante a campanha foi dito que seria feita uma auditoria para poder apurar o rombo, a dívida de 32 milhões deixado pela gestão passada, né? E hoje não se fala mais nessa auditoria. O que aconteceu? Na verdade, já a auditoria está correndo. Tanto que vocês viram esses dias no G1, já foi bloqueado os bens do Valdeci e da Márcia Takahashi. Isso é um resultado da auditoria que foi a propina um suco, como se diz. E dizer a vocês também que isso foi apurado na minha gestão, e agora a gente da Laranja, a gente vai pegar os 4 anos deles, que vai ser enviado a semana que vem ao Ministério Público, que seja também agora investigado os 4 anos do Valdeci. Porque essa propina, segundo a gravação, era um acordo que existia entre a CONAF com o ex-prefeito de Conchal. Então, agora está no Ministério Público, os 4 anos deles vai ser aprovado não, vai ser investigado. Provavelmente a gente hoje é um valor mais ou menos estimado em 900 mil reais, que se realmente for comprovado que eles fizeram falcatrua, vai ter que ser devolvido esse dinheiro para o município. Outra coisa que nós fizemos também, que ele deixou, que hoje está tudo certinho, nós pagamos 2 milhões e 700 do Fundeb. Isso foi denunciado? Isso também já foi denunciado também. Outra coisa que aconteceu também no final do ano, o senhor prefeito, ele descontou a previdência do funcionário da parte do funcionário. O ex-prefeito. O ex-prefeito. Ele descontou do funcionário e não depositou a parte do funcionário no fundo. Então é outra linha que ele vai responder, porque é apropriação indébita, isso daí. É crime. Então é outra que nós já encaminhamos e também ele vai responder por isso também. E tem outras coisas também que a gente muitas coisas que estamos vendo e estamos apurando e estamos enviando ao Ministério Público. Só que a gente não fica falando, porque certo, algumas coisas estão em sigilo de justiça. Isso. Então, mas a gente ainda continuamos a fazer, né? Tem muitas coisas que a gente que vocês vão ver que vai acontecer. Eu vejo da seguinte forma. Tá? Eu acompanhei, o F5 esteve em algumas, aliás, na maioria das reuniões, acho que foram 4, 5, que foram feitas auditorias, todas essas foram denunciadas, né? Até onde nós acompanhamos, as que o Ministério Público está indo com mais ênfase no Fundeb e do Propinosuco, que já ganhou uma proporção até de divulgação nacional, né? E para você ter ideia, 32 milhões, tá, foi o rombo. Eu, como cidadão, eu sei que esses 32 milhões não foram investidos em Conchal porque Conchal estava completamente destruída, né? Mas é muito difícil pegar, a gente hoje vê casos de corrupção, muita coisa em revista, em grandes veículos de comunicação, vamos falar aí da Lava Jato, por exemplo, que tudo começou por causa de uma notinha. Tá? Foi aquele rabinho que deixaram, porque na maioria das vezes, 90% das vezes, o mal político corrupto, assim como tem um monte lá em Brasília lá que estão sendo investigados, alguns já condenados pela Lava Jato, não conseguem ser pegos. Por quê? Porque fizeram muito bem feito, né? Então, assim, eu vejo muito erro nas contas passadas, nas coisas que aconteceram no passado, mas é muito difícil de provar, né? Então, essas coisas que foram denunciadas é porque conseguiu indícios, bastante indícios, de que realmente aconteceram.
né, que é o contrário. Então eu acho muito difícil que consiga levantar aonde foi parar os 32 milhões. Mas alguma parte desse dinheiro, tá, eu acho que é possível sim, assim como o caso do Propinosuco e o da laranja, que já são, juntando os dois aí, já são 10% daqueles 32 milhões. Tá? E dizem as más línguas que 10% era o que os antigos administradores no Brasil aí recebiam por baixo dos panos para poder aprovar algumas coisas. Dizem as más línguas, isso pelo país também, tá, gente? Alguns prefeitos até mais, alguns governadores, deputados, enfim, estou globalizando a coisa aqui. Quanto à auditoria, já está respondido. Eu queria que o senhor assistisse esse videozinho, é só um trechinho do dia que o governador João Dória esteve em Conchal na inauguração da estrada ali do Juguaba. Zé Carlos Zanqueta, meu amigo, presidente da Zanqueta Alimentos, em nome de quem eu cumprimento todos os empresários aqui presentes. Zanqueta que tem uma história belíssima, ele e seus filhos, construiu a sua vida com... Aí, os meninos estão aqui. Construiu a sua vida com o trabalho, veio de baixo, Carlos Munhoz, Marquinhos, prefeito. Isso aqui conseguiu, veio lá de baixo e construiu, fez uma estrutura voltada para o mundo de alimentos, da proteína, extraordinário. Vocês têm uma responsabilidade muito grande de dar continuidade ao lado do seu pai, porque ele ainda vai ficar mais 50 anos lá. Não pensa que vocês vão dominar essa coisa rápida, não. Ele vai estar lá mais 50 anos ainda. E queremos muito que vocês venham aqui para Conchal. Então, queria deixar esse registro aqui público, para que vocês possam vir para cá. Nós vamos apoiar, através da Invest São Paulo, da Desenvolve. Essa é a nossa obrigação, Zanqueta. Não é favor. A obrigação de um bom governo é apoiar a livre iniciativa, é ser um governo pró-mercado, para facilitar e ajudar a geração de empregos, a geração de renda e o pagamento de impostos, que é isso que movimenta e ajuda uma boa política pública das prefeituras. Então, Zanqueta e seus filhos, acelera, que eu quero vir aqui para colocar a pedra fundamental e um ano depois para inaugurar. Tem 12 meses para fazer. E vamos trabalhar aí para poder gerar mais de 1.000 empregos aqui. Nesse vídeo ele cita, ele deixa no ar que uma empresa estaria vindo para Conchal, por algumas vezes, tá, em alguns áudios de WhatsApp, conversas particulares em grupos de WhatsApp que você participa bastante, que eu já sei que você gosta, aliás, todo mundo sabe. Isso é uma coisa bacana, porque assim, muita gente critica, né? Mas na era da comunicação que nós vivemos, até isso na política mudou, porque hoje nós vemos aí, presidente não sai do Twitter, né? Se comunica com a população, não fica só a cargo da imprensa, da grande mídia ou da mídia, da pequena que seja, de estar fazendo esse tipo de divulgação. Hoje o político ele consegue interagir com a população, e se está lá interagindo é porque não tem o que esconder, porque normalmente os que têm o que esconder ficam ali só escutando e não falam nada porque tem o rabo preso, tem problema, né? Ou então nem falam, então se escondem. Esse já é um ponto positivo seu, embora algumas pessoas critiquem, até porque às vezes, né, a gente estoura e fala algumas coisas que, né, mas tudo bem. Nesse vídeo o Dória ele fala de empresa. Algumas vezes o senhor chegou a citar que daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, sempre assim uma empresa vai estar vindo para Conchal, né? Do último áudio seu, que repercutiu bastante, você chegou a dar um prazo aí de 2 meses, tal, aproximadamente. Essa empresa já teria novidades. Só que nem o que o governador falou e nem o que você falou, até agora nós não vimos acontecer. O que aconteceu? Existe uma empresa preparando para vir para Conchal? Existe esse trâmite ou é política? Não, já, realmente existe. Tanto que no dia que o governador esteve aqui, o empresário estava junto com Sim, estava em cima do palanque. Estava em cima do palanque e o Dória até afirmou que ele estaria aqui no lançamento da pedra fundamental e na inauguração dessa empresa. O que acontece é uma empresa grande que ela também está pleiteando algumas coisas com o Estado. Então eu já tive várias reuniões com esse empresário no Invest São Paulo. No Invest São Paulo já está tudo ok. Agora está com o secretário que está fazendo o Meireles e só está dependendo agora de o Dória, na verdade, dar a canetada, como se diz, para essa empresa se instalar em Conchal.
Então, é uma empresa muito grande, você entendeu? É um investimento de 750 milhões aqui em Conchal. Então, a turma não pensa que 750 milhões é 7 milhões e meio. Então, é uma empresa também... Se fosse 7 milhões e meio, também não ia ter, também não, depende do Estado. Justamente. Então, existem certos caminhos que nós estamos percorrendo e lutando através disso daí. Então já está muito adiantado. Agora, eu gostaria que ela tivesse sendo montada agora, mas infelizmente o empresário também tem alguma segurança. Ele fez o prêmio junto ao governador, porque na verdade é um investimento muito alto. E o governador deu prioridade, na verdade, para o Invest São Paulo, que realmente essa empresa venha para Conchal. Então a gente está trabalhando junto com o empresário. Então agora já está em uma fase final, na verdade uma fase final, que depende só do Dória agora aceitar o pleito que ele pediu. E a gente, como ele diz o empresário, assim que o Dória assinar, ele começa a obra em Conchal. Então, só para vocês terem uma ideia, é um investimento de 750 milhões, mas enquanto eu não vou ficar falando, porque não adianta eu sair que nem galinha cantando sem botar ovo. Então primeiro eu quero botar o ovo na mão para mostrar para todo mundo. Então você não fica falando a respeito disso, que o próprio empresário às vezes pediu para mim não ficar falando até que se concretize esse pleito que ele fez com o governador. Mas assim que o governador atendeu o pleito dele, essa empresa estará no outro dia começando em Conchal. É importante não iludir muito a população não, até porque quem... Justamente, isso depende está bem adiantado, mas o governador tem também, como se diz, é um investimento muito alto, e o governador, esse empresário também tem algumas coisas que o Estado dê para ele também. Então vai depender do governador agora assinar um decreto, o pleito que ele fez, o pleito no Estado, e para ele, o Dória assinando, a empresa vai vir para Conchal. Então não vai pensar que depende do Vando. O prefeito está fazendo tudo o que ele pode fazer, agora simplesmente não depende só do município. Não depende só do município. Hoje nós dependemos do governador e do Meirelles, do secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, para assinar o preço que ele está pedindo pelo Estado. Eles assinando, a empresa vem para Conchal. Que o interesse é um interesse forte, percebe-se, porque o governador do Estado não teria falado isso em cima de um palanque do lado do empresário, do lado do prefeito, em um momento que não tinha nada a ver com fazer promessa, nem em campanha eleitoral a gente estava, até foi esse ano, né? A inauguração não tem nada a ver, governador, só daqui 2 anos, né? 3 anos, né? Justamente. Então, para a gente não criar essa expectativa no povo, isso eu quero dizer, eu quero estar com o ovo na mão. Então, a hora que realmente assinar, agora sim está certo. Então, às vezes a turma pensa que, gente, 750 milhões, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Então, o empresário também, a gente não consegue resolver as coisas, se fosse dependesse só de mim, já estava resolvido. Só que hoje a gente depende do governador para ele fazer, cumprir o pleito que ele está pedindo para ele vir para Conchal. Perfeito. O importante é que não foi feito, não está sendo feito igual foi feito há alguns anos atrás. Quem é velho de Conchal vai lembrar, não vou citar o nome, mas teve um cara aí que foi prefeito que ia trazer uma empresa para Conchal que até currículo a turma ia entregar lá no escritório, lá formou filas e filas ali na Rua das Angélicas, eu tinha um bar lá, a fila passava no hospital, chegava aqui perto do bar, meu bar do hospital, até lá no bar do Hélio, quase a fila de gente entregando currículo por causa dessa empresa que ia vir, né? A tarde de Copicon, se não estiver enganado, mas enfim, vida que segue, né? Vamos lá à próxima pergunta, que essa que eu acho que é a que está mais pegando realmente, né? Muito se fala e há muito tempo tem se falado a respeito da dívida do município. Em janeiro de 2017, quando você assumiu, foi anunciado, inclusive o F5 noticiou e soltou no meio do jornal uma lista enorme de todas as empresas para quem o município devia, né? Coloquei o nome de todo mundo lá, todo mundo aí precisa receber da prefeitura que ficaram devendo. E essa dívida dava aí 32 milhões aproximado, um pouco mais, um pouco menos, mas eu arredondei lá 32 milhões. E ficou. O prefeito Vando assumiu a prefeitura com uma dívida de 32 milhões. Tá? A pergunta é,
Tá? Muitos falam que nada foi pago, outros falam que já foi pago. Nós já noticiamos, até porque nós temos acesso a essas documentações sempre que solicitado, nunca fomos barrados para ter nenhuma informação na prefeitura, né? Às vezes demora mais um pouquinho, mas é coisa burocrática mesmo, que é muita coisa detalhada. Mas qual é a dívida do nosso município hoje? Olha, já. O bruto, quando eu pergunto a dívida, tá, eu quero saber desses 32 milhões, o quanto que realmente já foi pago. Ou seja, não pegar os 32 milhões, abater só do que foi pago do outro gestor, porque a dívida é do município. E a prefeitura tem a dívida atual, que eu chamo de dívida corrente, né? Então, no bruto, quanto que é a dívida do município hoje? Hoje, já, a dívida que o município de Conchal deve hoje é o valor de 29.418. Desse valor aqui é o que a prefeitura deve, porque existem vários parcelamentos, inclusive do Conchal Prévio, que foi feito em 200 parcelas, que está incluído nesse valor aqui. Para você ter uma ideia, a pirâmide, o Valdeci devia à prefeitura, não o Valdeci, na verdade, que é o município que devia 552 mil reais. Certo. Essa dívida de 552 pulou para 1.636.000. Aí a turma vai falar assim para mim, mas por que você não negociou? Isso foi um acordo feito no passado que já foi determinado por juiz. Então esse empresário da pirâmide, quando você deixa de pagar, ele está puro de alegria. Sim. Porque só para você ter uma ideia. Investimento nenhum, aplicação nenhuma não acontece. Quando eu fui conversar com ele até tirou sarro na minha cara. Ele falou, eu torço que você me deixe de pagar. Graças a Deus estou pagando certinho e até o final do meu mandato a gente vai liquidar. Eu já paguei 1.175.000 da pirâmide, entendeu? Peguei uma prefeitura também, como se diz. Aí são tudo juros que são acumulados, você entendeu, Jorge? Que vai chegar nesses 29 milhões que a gente está fazendo. Então ele parcelou, ele ficou 2 anos sem pagar a energia elétrica da prefeitura. Quando você faz um parcelamento, o que acontece? Juros. Juros. Então só da elétrica mais uns 400 mil reais de juros também foi pagado. A gente pagou um precatório também, que era do GB dos funcionários, de 751 mil reais, a gente pagou. Quanto? 751. Certo. Que era do GB dos funcionários que entraram na justiça, ganharam, isso também eu acabei pagando. Então ficou muitas coisas. Então, os professores do Estado, que ele também ficou 1 ano sem. Para as pessoas. O GB, só voltando no GB, para não esquecer, a prefeitura está pagando os 5 anos anteriores para evitar que os funcionários entrem na justiça também. Justamente. Então, o que eu fiz com o GB? Para que parasse do pessoal entrar na justiça, nós pegamos 5 anos atrás, fizemos o cálculo de cada pessoa e estamos pagando em dia tudo certinho de 5 anos para trás, e quem tem direito agora também já é automático sendo pago para eles no pagamento. Então nós não vamos ter mais ação, porque eu estou pagando o GB dos funcionários, coisa que na verdade nenhum prefeito pagava. Eu estou pagando, peguei de 5 anos para trás e estou pagando certinho. Muito bom, muito bom. Então só para eu entender, para a gente chegar naqueles 29 milhões. Quando foi dado o valor de 32 milhões, foi dado o valor de 32 milhões seco, sem a negociação do Conchal Prévio, sem a negociação da Electro, sem a negociação da pirâmide, quem mais tinha? Tinha mais um monte de ISS, professor, eu lembro que tinha um monte, Consab, tinha uma renca, e todos esses foram parcelados e teve juros. Não, justamente, tudo isso teve juros. Eu peguei. Assim, para você ter uma ideia, até hoje da dívida desses pagamentos hoje, para você ter uma ideia, eu já paguei 16.942 dessas que eu fiz das administrações anteriores que vieram, que você falou, que tem o INSS, Pirâmide, Consab, Electro, Instituto de Previdência, os professores. Então eu já paguei 16.942. Na verdade, a minha dívida hoje, você imagina, eu paguei isso aqui, a minha dívida corrente líquida hoje é de 7 milhões. Então, agora você está entendendo o porquê eles dizem, né, que eles tentam plantar, na verdade, induzir as pessoas ao erro quando dizem que a dívida hoje é de 45 milhões.
Então, só me corrija aí, segue meu raciocínio. Se hoje a prefeitura deve 29 milhões, já foram pagos 16, porque não foi calculado os juros lá atrás. Só nisso aqui já dá 45. Justamente, mas na verdade a prefeitura deve 29 milhões, porque são em 200 parcelas do colchão prévio que eu vou ter que pagar. Então são coisas que vai ser no futuro, são os pagos. Mas o que a prefeitura deve no real hoje são 29 milhões. Certo. Mesmo assim que eu falei, pagando as coisas para você ter uma ideia, sem ser reajustado e esses acordos que eu tive que fazer, eu já baixei a dívida de 32 no seco, eu já baixei por mais de 3 milhões. Exato, não. Isso aí não tem a dúvida. Já baixou, já reduziu alguma coisa. Então, só para eles entenderem melhor, a dívida era de 32 milhões, sem as negociações. Quando o prefeito sentou na cadeira, era 32 milhões. Aí teve que negociar. Negociou, você pegou dinheiro emprestado no banco, não pagou, vai ter que negociar, você vai pagar mais juros, né? E quando negociou, essa dívida subiu. Só que continuou o anúncio dos 32 milhões, né? Porque foi o que pegou. E automaticamente a dívida subiu por causa desses juros. E de lá para cá, já foram pagos 16 milhões. Certo? A dívida corrente do município hoje, por exemplo, se você tivesse pego o município sem absolutamente dívida nenhuma, tá? Hoje, quanto que o município deve da sua gestão? Dívida corrente, aquela do cara que vende papel higiênico, o saco de lixo, o copo de café, enfim, quanto que a prefeitura deve hoje? Seu? Meu já são 7 milhões. Aí você imagina, eu já paguei quase 17. Se eu tivesse pegado a prefeitura redondinha, como se diz, eu imagino que iria 10 milhões na minha conta. Em caixa. No caixa da prefeitura. No caixa da prefeitura. Tem que falar no caixa da prefeitura, porque senão depois eles vão falar. Vai estar na conta do cara. Que eles gostam de confundir as Tanto coisas. que como a gente faz uma administração transparente e com honestidade, que a partir do momento que eu assumi, nunca mais atrasou o salário dos funcionários. Sim. Nunca mais atrasou. E a gente tem assim certas comparações que eu quero dizer para você também, que nem nós estávamos comentando do IGB. Na administração anterior à minha, de IGB foi pago 69 mil reais. Na minha gestão de 2 anos e meio, 29 meses, eu já paguei de IGB com os funcionários da prefeitura 1.269.000. Para você ter uma ideia. Então, de 2013 a 2016, os funcionários da prefeitura só receberam 69 mil reais de IGB. E eu já paguei 1.269.000. Então, tem outras comparações também que eu quero mostrar para vocês, em relação também do Conchal Prévio. Depois eu vou falar outra coisa. Olha, para todo mundo de Conchal ficar sabendo, de 2001 a 2004, o município repassou para o Conchal Prévio 2.558.000. De 2001 a 2004. De 2005 a 2008, a prefeitura passou 8.585.000. De 2009 a 2012, foi repassado 15 milhões para o fundo. De 2013 a 2016, foi repassado 19.672.000. Agora, só para você ter uma ideia da minha administração com transparência e honestidade, em 29 meses, eu já recolhi para o Conchal Prévio 21.583.000. Muito mais do que os 4 anos passados. Muito mais do que eu caí em 4 anos, eu já passei ele. Outra coisa muito importante é a gente frisar. Como que, sendo transparente, as coisas funcionam. Hoje o fundo, para você ter uma ideia, quando eu peguei, estava com 47 milhões. Hoje ele deu um saldo, em caixa. Os 47 milhões, gente, é a reserva do Fundo de Previdência dos funcionários públicos, tá? É aquela reservinha que fica lá correndo juros e aplicando, tal, fazendo investimento, para que quando o servidor público se aposentar, ele comece a receber. Quanto que tinha? Tinha 47. Hoje, para você ter uma ideia, está com 67 milhões. Mesmo que muita gente já se aposentou, que a gente está pagando certinho. Então, para você ter uma ideia, a gente aumentou o fundo em 29 meses mais de 40%. Aí que eu deixo a pergunta, por que eu estou conseguindo aumentar o fundo e o gestor passado não conseguiu? Quem é que é presidente do Hoje é a Camila, que é a presidente da Conchal. Gostaria de entrevistar, porque
Não seria um milagre, não. Alguns anos atrás, a gente tem muitas notícias a respeito disso que aconteceu muito no Brasil. Inclusive teve uma operação, diversas operações do Ministério Público Federal que embargaram alguns planos de previdências justamente por fazer negociações com o banco, entendeu? Aí o cara lá que era presidente, o pessoal lá recebia uma graninha para poder fechar com aquele banco, para poder fazer. É claro que no rendimento não ia ser o mesmo, né? Não que eu esteja dizendo que isso aconteceu em Conchal, eu estou falando que existiam, tá, no país diversas operadoras de créditos aí que fazia esse tipo de trabalho junto a previdências que realmente dava o golpe, porque uma alta dessa em apenas 3 anos, 2 anos. 2 anos e pouco, 9 meses, na verdade. eu sinceramente, eu diria para o promotor dar uma olhadinha, porque é algo a se desconfiar que pode ter acontecido algumas coisas erradas no passado, também em Conchal, assim como no país. Eu, particularmente, eu acho que nesse angu tem, né? Então, não estou acusando ninguém, mas acontecia no país inteiro, né? A gente tem aqui o caso da Alpet, que aconteceu aqui em Conchal, e eu denunciei lá no Ministério Público lá, estou esperando até hoje, porque a coisa é mais complicada, né? Porque foi na Polícia Federal que foi feita a denúncia. Então muitas coisas aconteceram aí, que aquilo lá, a gente volta naquela história da auditoria, que a gente sabe, tá? A gente sabe que pode ter acontecido assim, 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 mas não existe como comprovar, porque a coisa foi muito bem feita. Mas o Ministério Público, a Polícia Federal, eles têm os recursos necessários para poder. E tá aí, ninguém faz milagre não. Eu acho que um aumento desse aí não tem explicação, a menos que a presidente do negócio aí do Conchal Prev saiba fazer o milagre da multiplicação. O que eles fizeram no inverso, né? Mas enfim. Na verdade, hoje o Conchal Prev, como se diz, como a Camila, nós abrimos o Conchal Prev, né? Então temos vários servidores de todos os segmentos que fazem parte do Conselho. Então, para você ter uma ideia, administrando com honestidade, nós aumentamos mais de 40% o patrimônio do Conchal Prev em 2 anos e 29 meses, quer dizer. Assim, e continuando nessa linha de raciocínio, falando em pagamento, a turma fala muito em pagamento que eu não estou pagando licença-prêmio. Então, também só para a gente fazer uma comparação rapidinha aqui, olha, de 2005 a 2008, o município pagou aos servidores em licença-prêmio R$450 mil. De 2009 a 2012, foi pago R$1.814.000. De 2013 a 2016, foi pago R$1.316.000. Eu, em 29 meses de licença-prêmio, já paguei R$1.519.000. Então a turma fala que eu não estou, e continuo pagando, porque a turma fica falando que eu estou pagando, continuo pagando. Então, para você ver, é só a gente agir honestamente que as coisas funcionam. Por mais que a gente pegou uma cidade derrubada, como se diz, cheia de buraco, ainda tem muitas coisas a se fazerem ainda. A turma falava que era impossível resolver o problema da água. Eu já falei que esse ano aqui eu posso garantir que até o final do ano 100% o Conchal vai ter uma água de qualidade. Eu não garantiria isso não por não haver essa possibilidade. Mas em Conchal, em período eleitoral, infelizmente, as mágicas acontecem, a água suja de uma hora para outra, né? Eu já imagino até quais são os motivos, tem até algumas suspeitas por aí, mas deixa para lá, na eleição do ano que vem, o F5 está na rua aí, a gente pega. Mas já faz bastante tempo que a gente não vê reclamação de água suja. Justamente, e a tendência já é cada vez melhorar mais. Como a gente tinha falado para você, lá em cima no Esperança 3, nós tínhamos lá 600 mil litros de água de reserva. Agora vamos pular para 1.450.000. E vamos construir, já tem uma verba também aqui na Egídio Corte, vamos construir mais um reservatório de 1 milhão de litros também. Nós vamos ficar com 2 milhões de litros aqui na ETA da Egídio Corte. Então nós vamos resolver. A turma falava que não tinha jeito, que tinha que ser feito concessão. Não tem que ser feito concessão. É só você trabalhar com honestidade e seriedade que você consegue fazer as coisas. Porque a água, na verdade, ficou largada aí mais de... Eu estou mexendo com coisa de 30 anos atrás. Não, se vê, até fica a dica, né?
pela forma que a água no município foi sucateada, o setor, tá? A gente consegue observar pelo próprio veículo que circula no departamento de água. Aquilo ali, se você encostar, é perigoso pegar tétano, né? Então fica a dica, né? Comprar um outro veículo também, porque pelo amor de Deus, eu sei que a água é mais importante, mas coitado daqueles meninos. Então dá uma charrete para eles andar, porque aquele cara tá perigoso. Então a gente temos que exigir sim do funcionário, mas tem que dar condições para ele trabalhar também. Sim. Então é isso que está acontecendo. Nós reformamos a ETA da Gil do Corte, os funcionários que trabalham lá estão contentes, aí só falta agora a gente dar uma reformada aqui embaixo, na ETA aqui da Santa Rita, para a gente deixar em ordem. Então eu acredito que essas que eu tenho, isso que eu quero dizer, que eu vou construir esse reservatório, mas eu já tenho a emenda, você entendeu? Eu só estou esperando a emenda chegar para mim construir esse 1 milhão de litros. No Esperança 3, quero só que o povo às vezes tenha um pouquinho de paciência, nós estamos fazendo as ligações das caixas, e um dia pode ser que vai sujar a água, porque nós vamos ter que interromper para poder fazer isso. Não, quanto que está mexendo é natural. Quando eu digo que faz um tempinho que as pessoas não reclamam, é com aquela mesma frequência que existia, né? Não que não aconteça mais, sim, acontece, mas não com a mesma frequência. Outra coisa que eu queria dizer também para vocês, que a turma fica às vezes falando aí aqui na rua, em questão de loteamento aí, né? Principalmente aquele primeiro loteamento lá do Palmeiras. Então eu queria só comentar a todos os conchalenses. Foi você que bloqueou aquilo lá dos pobres não ter casa. Isso, mas é tudo conversa. Na verdade, aquele loteamento estava tudo irregular. A nossa lei orgânica não permitia ser construído lotes de 160 metros quadrados. E passaram por cima de tudo isso daí, por cima do plano diretor, já e aprovaram o loteamento. Eu com a Geni entramos com uma ação no Ministério Público. E com isso, com essa entrada que eu e a Geni fizemos, que começou os loteamentos a ter que dar contrapartida para o município. O que é justo. Entendeu? Que não existia no passado. Então, graças a Geni e eu da época... No passado, o que o loteador dava? Não dava nada. Isso sim. Mas não tinha que deixar uma área, alguma coisa? Não, a área institucional, isso já é as diretrizes, né? Então tem que deixar tanto de área institucional, tanto de área de lazer, isso já é uma diretriz. Já tinha. O que acontece? Daí, no caso do Palmeiras, ele vai ter que fazer uma escola pra gente, vai ter que fazer uma praça, coisa que antigamente isso aí não existia, entendeu? Outra coisa, com essas contrapartidas, para você ter uma ideia, hoje aquele bairro 90, que o pessoal tinha lá... Não existia em Conchal, né? Bom, eu não sei se existe nos outros municípios, né? Mas hoje, com essa contrapartida, você vê, olha, nós construímos uma caixa de 1 milhão de litros lá em cima da Esperança 3, mais 2 caixas novas, é tudo contrapartida de loteamento. E eu e a Geni na época brigamos para que tivesse contrapartida. Então hoje você desce ali embaixo na Fresh, no Royal também, está tudo asfaltado, está coisa mais linda. E isso é tudo com contrapartida que a gente fez. No bairro 90, para você ter uma ideia, aquelas pessoas lá que não tem, não sei se você já chegou lá, eu já fui várias vezes lá, a pessoa tinha um poço aqui e a fossa do lado desse lado. Com a contrapartida, o que nós fizemos? Também fomos lá e levamos esgoto e água para essas pessoas também. Então, Conchal praticamente hoje, quase 100% de todas as casas têm água e têm esgoto. E não tinha. E você imagina você ter um poço na sua casa de água e uma fossa do lado, o problema de saúde que existia. Então também, com essa contrapartida que a gente recebeu, nós fizemos isso também. Então só também agradecer o trabalho da diretora Geni na época também, e através de nós conseguimos fazer essas contrapartidas. Na verdade, o prefeito quis passar um projeto de loteamento tudo irregular e que nós entramos no Ministério Público. Tanto que hoje vai ser, tem calçada, porque os bairros hoje é obrigado a fazer uma calçada. Então cada bairro é obrigado hoje a ter a contrapartida. Então, e você usa essa contrapartida para fazer escola, fazer creche, pavimentação. Então,
é uma coisa que não existia hoje que existe, entendeu? Tem uma região no norte do país, a contrapartida, ela existe sim em diversos municípios, a contrapartida do loteador nesse sentido, de estar construindo escola, como vai ser feito, caixas d'água, praças, enfim, ela existe. Tem algumas cidades no Nordeste, eu digo no norte do país, eu digo no norte porque é notícia recente, tá? E podem buscar no G1, onde prefeitos às vezes recebiam essa contrapartida, 5% do valor ia para o bolso do prefeito, né? Isso aconteceu, tá? Tem acontecido muito em outras regiões do país também. Então aqui não existia contrapartida. O loteador ficava com esse 5%, então, cara, que bom, né? Bom, já não posso ter que responder. Às vezes a pessoa ficou falando assim, o Vando bloqueou as casas da família, não. Tanto que tem 250 da minha casa e minha vida nesse loteamento hoje, e as famílias estão morando lá. Como que eu barrei? Eu acho que eu sou o prefeito que mais trouxe minha casa e minha vida na história de Conchal, fui eu. Minha casa e minha vida, sim. E já estão morando lá, 250. O mais importante, com contrapartida para o município. Contrapartida, que já vai ser construída uma escola lá perto da União, que já está sendo feita a terraplanagem, que é a contrapartida do loteamento. Então, hoje o loteador tem que devolver alguma coisa para o bairro, fazer alguma coisa no bairro importante para a população. Conchal está bem diferente daquela cidade lá do norte, onde a contrapartida ia para o bolso do prefeito. Tá? Que coisa. Prefeito, só para concluir, eu acho que está bem esclarecido muitas coisas aqui. Como o assunto a gente começou falando do BDF, a segunda entrevista foi essa entrevista, inclusive para falar do BDF e responder algumas perguntas, só o Gui que fez, né, o Guilherme, até porque o resto eu acho que ficou tudo muito claro, porque senão eles teriam perguntado, porque o espaço ficou aberto. Eu queria só para concluir agora, naquela entrevista foi dito que a prefeitura entraria com recurso, né? E o fato da prefeitura entrar com recurso na justiça, o recurso tem um efeito suspensivo. Aí o funcionário público ele continuaria recebendo até nova decisão. Tá? A prefeitura entrou, recorreu. Sim, já. Nós recorremos porque nós, que não conseguimos, nosso maior patrimônio, na verdade, são nossos funcionários. Sim. Então, nós não queremos jamais prejudicar nenhum funcionário público. Nós, na verdade, queremos melhorar a vida deles. Então, nós entramos com recurso. Esses dias também assinei um decreto para se criar uma comissão entre vereadores, funcionários e o sindicato, para que a gente se sente e consiga fazer um plano de carreira que caiba dentro da prefeitura, consiga pagar e seja bom para o funcionário também. Então essa foi até marcada a primeira reunião para ser discutido isso daí. Enquanto isso a gente vamos lutando na justiça porque os nossos funcionários não fiquem sem receber esse salário que eles têm hoje. Tá. Então só para resumir, a prefeitura recorreu da decisão, o funcionário vai continuar recebendo o BDF normalmente até que nova decisão seja estabelecida pela justiça. E o mais importante, começará os estudos, já foi formada a comissão, o decreto eu tenho, na verdade o F5 não noticiou que nós estamos esperando é dia 4, dia 5, alguma coisa assim, a reunião dia 5, né, do próximo mês, agora julho, e nós iríamos noticiar tudo, que isso é um fato histórico, é claro, teve muita luta do funcionalismo, todo mundo tem seu mérito, o prefeito tem o seu, alguns vereadores o seu, o sindicato o seu, mas todos esses sempre batalharam no passado e o funcionário público nunca teve essa oportunidade de se discutir, de se plantar, quer dizer, teve. Né? Eu sei que é incômodo para o senhor, até por causa que é do seu partido, mas na gestão Júnior Calef, esse plano de carreira foi colocado na mesa e depois dentro da gaveta e nunca mais saiu. Isso é um fato, você não precisa responder. Se ele se sentir ofendido, ele que vem aqui e responda para a população e para os funcionários. Mas esse plano de carreira, então, realmente agora pretende fazer isso tudo para sair do papel e dar ao funcionário público o que é dele merecidamente. Justamente, e também que caiba no bolso da prefeitura. Não adianta a gente querer fazer um plano de carreira que vou pagar um salário de 3 mil quando ele não se comporta. Então vai ser feito um estudo para que o funcionário não perca e aqui a prefeitura consiga tocar normalmente. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma noção, como incorporar para o BDF, por isso que existem essas distorções,
como na primeira pergunta, quando ele disse que tem 20%. Então tem gente que incorporou 80% da BDF. Aí entrou como motorista, como eu disse, às vezes o cara, eu gosto da sua camisa, não gosto da minha, então dava 80 como motorista. Aí o cara no final, ele incorporou, ele estava com 1.800 e ele estava só com 20, então ficava com 1.200. Então existe muito essa disparidade. Essa disparidade nós queremos agora, que já foi feito o decreto, que vai trabalhar os vereadores, os funcionários da prefeitura e o sindicato junto para a gente elaborar um plano de carreira para os funcionários que seja justo para eles e para todos os funcionários e que também que caiba no bolso da prefeitura também. Tem funcionário público hoje que receba menos que um salário mínimo em Conchal, no bruto? Não existe, né? Qual é o mínimo, mais ou menos? Porque eu fiz uma matéria um tempo atrás, eu coloquei. Ele recebe 1.040, o que recebe menos hoje já, mas são poucas pessoas. Ele recebe 1.040, mas ele tem um ticket de alimentação no valor de 200, se não me engano, 280, 263. Perfeito. Então o funcionário que ganha menos hoje na prefeitura é 1.040 e ele tem mais não seria a cesta básica, é um cartão que ele pode comprar mais R$263 de alimento. Então não tem nenhum funcionário que ganha menos que o salário mínimo na prefeitura. Falando sobre o cartão, o senhor acabou de falar sobre o cartão aí, algumas semanas atrás, inclusive em outras entrevistas, e alguns funcionários chegaram a citar, porque escutam isso por aí, né, que a prefeitura cortou o cartão alimentação deles. Não, já na verdade eles estão confundindo, né? Com aquela medida do Bolsonaro, na verdade, nós paramos de descontar na folha dos funcionários. Aí o sindicato entrou com uma liminar e a justiça determinou que nós descontássemos em folha. Só que no sindicato existe um cartão. A contribuição. A contribuição do funcionário. Mas e o cartão? Aí o que a turma está misturando é o seguinte: nós temos o Vale Alimentação da Prefeitura e o sindicato tem um cartão de crédito que eles fizeram para dar para o funcionário que é sindicalizado. Então, esse pagamento desse cartão de crédito não vai ser descontado na folha do funcionário. Entendeu? Então, a turma estava confundindo. O funcionário tinha um cartão pelo sindicato. Isso. E gastava lá o valor X do cartão de crédito dele e era descontado direto na folha. Hoje isso não vai acontecer. Então, por parte da prefeitura, continua tendo Vale Alimentação. Do mesmo jeito, inclusive teve um aumento, se diz que a gente nem fica, mas teve um aumento também. Nem ficamos sabendo. Mas a gente não precisa ficar falando, na verdade tem que fazer acontecer, né, já? Não adianta a gente ficar fazendo política em cima de coisas que acho que não há necessidade. E na verdade é coisa que a gente tem que fazer. Só queria assim, encerrando aqui também, não sei se tem mais alguma pergunta. Não, seria só isso mesmo. Uma coisa muito importante que está acontecendo hoje é uma conversa que a gente está tendo muito boa com o pessoal da Câmara hoje, com os vereadores. E para você ter uma ideia, nós sentamos e conversamos, hoje a Câmara vai devolver para a Prefeitura R$600 mil. Sim. Com esses R$600 mil, o que aconteceu? Eu deixei os vereadores escolherem o que eles quiseriam fazer com esse dinheiro. Então, aplicar eles como se fosse um deputado dando uma emenda, entendeu? Sim. Então eles falaram, vou devolver R$600 mil. Eu perguntei, o que vocês querem que eu faça com esse dinheiro? Indicaram. Isso, aí indicaram que vai ser comprado 2 vans para a saúde e vão eliminar a lista de catarata em Conchal. Vai ser feito mais de 300 cirurgias de catarata. E isso que eu quero dizer para você, é uma composição de executivo e legislativo, conversando e se entendendo para que melhore cada vez mais o nosso município. Porque é natural, de vez em quando tem uns arranca-rabos, mas é natural entre os poderes, em casa, com os amigos, e é natural isso. Quanto a essa ação da Câmara Municipal, o F5 inclusive está para fazer a matéria, só estou esperando alguns dados virem lá, que eu já conversei com o Bonini também, a Câmara está de parabéns por essa economia. Tá? Existem algumas pessoas que dizem que não é permitido por lei ou a Câmara Municipal ou o vereador fazer esse tipo de indicação, mas isso ano passado, se vocês buscarem a lei nova, inclusive tem uma vereadora em São Paulo do Partido Novo que construiu uma escola, tá? Com dinheiro que lá o vereador tem verba de gabinete, ele tem status, o vereador em São Paulo, ele tem status de ministro, né?
e pela que a economia de gastos do gabinete dessa vereadora, ela indicou que fosse construída uma escola. Quando esse dinheiro retornou à Prefeitura de São Paulo, a escola foi construída por indicação da vereadora. Então aqui foi feito a mesma coisa. Parabéns à Câmara, parabéns aos vereadores aí por terem conseguido economizar esse dinheiro, e fica a pergunta, por que conseguiram economizar 600 mil em 6 meses e antigamente não conseguia nada, né? Mas que fique essa ação fique de exemplo e que venha acontecer muitas vezes, em especial, eu sei que todos os vereadores têm sua participação nisso, mas independente de opiniões, eu deixo meus parabéns aqui ao vereador Bonini, que é o vereador que mais trabalhou em cima desse negócio aí, entendeu? Junto aos outros, mas ele que articulou, pelo menos foi o que eu vi, né? Então tá de parabéns ele e todos os outros por ter acompanhado a ideia, tá? Que é aí que é importante, vamos fazer uma coisa boa, vamos fazer uma coisa boa, e une todo mundo. Então não usaram da política, foram lá e fizeram, e olha só, são 600 pau. Né? Se conseguir fazer isso nos próximos 6 meses, vamos supor que seja mais 500, mais 600. Poxa, gente, é R$1 milhão economizado, né? Em 4 anos são 4 milhões, se a gente botar na ponta do lápis, seriam 4 milhões, né? E dinheiro que antes o município não sabia, o munícipe, né? Não sabia onde ia parar. Então, de parabéns, parabéns ao prefeito também por ter acatado essas indicações dos vereadores, né, da Câmara, porque é uma prerrogativa do Poder Executivo, onde vai gastar ou não, né? Com certeza, mas como a gente vê uma iniciativa nova, como se diz, como nunca aconteceu em Conchal esse tipo de negociação com esses bis, então a sua Câmara está de parabéns, todos os vereadores estão de parabéns, e é o dinheiro do povo retornando em benefício do povo. Perfeito. Então, eu acho que nós vamos melhorar o transporte dos pacientes para fora, vamos zerar as cirurgias de cataratas e mais algumas coisas que também eles estão pensando no final do ano também fazer mais algumas coisas desse tipo. Então, deixar o parabéns a todos os vereadores pela essa ação que eles fizeram, que é muito importante, que é o dinheiro voltando para nossos munícipes, e principalmente na saúde, que é uma área que mais falta dinheiro, na verdade. É um saco sem fundo, não tem jeito. Prefeito, muito obrigado pela participação, tá? As portas estão sempre abertas para você, para a sua equipe, o pessoal que tem trabalhado. Se alguém se sentiu ofendido por algo que foi falado aqui, embora não tenha citado nomes, né, exceto do Júnior Calef, que essa eu mandei não para o Júnior, mas para o Wagner Lozano, meu amigo e vereador Wagner Lozano, que ele era chefe de gabinete na época e pegou esse plano de carreira na mão e foi um dos que contribuiu para engavetar, e eu sei disso. Está convidado, assim como ele já falou que vai vir, aí a gente discute um pouquinho, porque às vezes a gente fala está enganado, mas a pessoa tem a oportunidade de dar a resposta e está discutindo sobre o assunto aqui. Tenho essa liberdade para falar assim com o Wagner, por causa que sei que ele é uma pessoa que entende e sabe dialogar. Deixo aqui meu convite também ao ex-prefeito de Conchal, Valdeci Aparecido Lourenço, que em muitas e muitas entrevistas, não apenas com o prefeito Vando, mas em diversas outras entrevistas com outras pessoas, mesmo quando o assunto não é política, muitas vezes a administração anterior e o ex-prefeito é citado, né? Por diversas vezes eu já fiz esse convite, inclusive todas as vezes que eu mandei áudio para ele por WhatsApp ou fiz qualquer ligação nesse sentido, eu guardei, eu arquivei, então eu tenho como provar. Mas hoje, mais uma vez, eu deixo aqui o convite ao ex-prefeito Valdeci Aparecido Lourenço para poder estar falando sobre tudo isso, essa dívida de 32 milhões, o que aconteceu, aonde foi parar esse dinheiro, se a culpa é da Dilma, se a culpa é do Lula, né? Porque sabe como é que é, né? Sempre a culpa é de alguém. E, então está aqui o convite, está o espaço aberto, Valdeci, senta aqui com a gente aqui, senta aqui comigo aqui, para a gente poder discutir um pouquinho sobre os 4 anos passados e os 4 anos futuros também, que escutei dizer que você tem essa pretensão de vir, embora eu possa lhe provar que você não pode judicialmente. Um grande abraço, prefeito, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.